Pessoal, começar esse bate-papo sobre fato típico, fazendo uma pergunta. Quando A mata B, ele comete um crime? Quando A mata B, ele comete um crime? Não. Ele comete um fato típico. Para ser crime, o fato tem que ser típico e antijurídico, ou com antijuridicidade, contra a lei. Porque, senão, se for um ato permitido por lei, artigo 23, excludente de ilicitude, nós temos aí legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, enfim. Então não vamos ter crime. Porque para ser crime, o fato tem que ser típico, previsto na norma lá, e antijurídico. Ok? Porque se tiver uma excludente, nós não vamos ter mais crime. Vamos ter só o fato típico. Para ser crime, fato típico, antijurídico. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo tópico. O fato típico no crime material, ou seja, onde tem materialidade, onde tem um resultado visual, você pode ver, identificar lá, no caso do homicídio. O fato típico no crime material, ele tem conduta, resultado naturalístico, nexo causal entre a conduta e o resultado, e a tipicidade. Porque no crime formal, basta nós termos a conduta e a tipicidade. Tá aí a importância da conduta. Porque a conduta, ela tem que ser uma conduta livre, a sua vontade tem que ser livre de cometer, de agir e consciente. Ou seja, a conduta tem que ser voluntária. A partir do momento que você é coagido, que você tem uma pressão, uma coação, que você é obrigado a fazer, a agir, você não agiu, você foi agido. Tá ok? A sua conduta, que faz parte do fato típico, ela não pode ser viciada. Só que, visto isso, passamos ao segundo tópico. Nós já sabemos que houve crime porque teve o quê? Um fato típico e antijurídico, ou seja, contra a norma. Nós já sabemos que teve um crime. Fato típico e antijurídico. Agora a pergunta é: esse crime foi culposo ou doloso? Culposo quando não há intenção de matar. Só que no crime culposo você pode agir por negligência, imperícia ou imprudência. E no crime doloso, quando há uma vontade, quando há sua intenção para cometer o delito. Agora, já sabemos que houve um crime, fato típico jurídico, e já sabemos que há dolo ou culpa nesse crime. Vamos saber agora se a conduta é uma conduta positiva ou negativa. Na conduta positiva, ou seja, há uma ação, né? Nos meus apontamentos aqui, são crimes praticados com ação, o núcleo do tipo revela comportamento positivo, ou seja, um fazer. A conduta exige um fazer. E nos crimes omissivos, ao contrário, um não fazer. Quando a pessoa deveria agir e não agiu, ou seja, omitiu. E a omissão, ela se divide em duas situações: a omissão própria ou pura, né? onde você tem um dever geral de agir. Como assim? Prestação de socorro, desde que você tenha condições para isso, né? Se você tem condições de prestar socorro e você não presta, omissão própria. Agora, a omissão imprópria, prevista no artigo 13, no seu parágrafo 2º, ela se divide em três situações. Na linha A, temos, por lei, obrigação de cuidado, de proteção e vigilância. O exemplo claro do pai e da mãe. Claro, se não tiver pai e mãe, tutor, responsável. Mas, enfim,
É um exemplo claro, pai e a mãe. Na linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e não impediu. Ou seja, você é um salva-vidas no beiro da piscina ali, você é pago para isso, sua função é essa. Uma pessoa está se afogando na piscina e você, que tinha uma obrigação de salvar aquela vida, você se omitiu. E na linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Ou seja, eu entro na piscina ou no lago, que não tem, é claro, salva-vidas, e chamo outra pessoa. Quer dizer, a pessoa está me vendo chamar ela ali, pô, o cara sabe nadar e vai me ajudar ali, vai ficar ali, vai cuidar de mim ali. Porque você está ali com uma posição de garantidor. Garante ou garantidor, como diz a doutrina. Então, pessoal, primeiramente, nós temos que ver o seguinte: crime, para ser crime, nós temos que ter um fato típico e antijurídico. Não tem nenhuma excludente, tranquilo. Nesse fato típico, a conduta ela foi viciada, ela foi forçada, alguma coisa? Não. Ele agiu com vontade e consciência. Beleza. Então nós fomos para onde? Por dolo e a culpa. O crime pode ser doloso, com intenção, ou sem intenção, mas que você, com a sua ação, você tinha o dever, né, consciente de que poderia ocorrer. É quando você comete um crime culposo. Por exemplo, por imprudência. Você pega o teu carro, corre em excesso de velocidade, mais do que previsto na norma, na norma de trânsito, claro. Você está sendo imprudente, está vendo um excesso. Negligência. Negligência, você tinha que ter uma observação do seu ato. Você não observou, você foi negligente. E imperito fica, pela doutrina, com a parte mais técnica. Ou seja, você deveria ter uma perícia para agir naquela situação ali, só que você foi imperito. Quando você tem uma especialidade, você deixa de agir com a sua devida perícia. Então, quando se ouve falar em crime subentendido, fato típico jurídico, nós já sabemos, ninguém pergunta se esse crime é comissivo, se esse crime é omissivo, próprio ou impróprio. Ninguém faz essa pergunta. A primeira pergunta é dolo e culpa, porque se não tiver dolo e culpa nessa conduta, não existe crime. Primeira conduta tem que ser com a sua vontade livre e consciente. Segundo, a dolo, a culpa. Se não tiver dolo nem culpa, sem chance, também não tem crime. Só em terceira situação que nós vamos ver o que é a conduta, se ela é uma conduta positiva com ação ou se é uma conduta negativa com omissão, que se divide em própria ou imprópria. Eu espero ter dirimido aí a dúvida, porque eu dirimi, resolvi todo o meu problema, tirei toda a minha dúvida.